Pronto, então vamos passando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ficha técnica dos produtos, né? Vamos falar um pouco sobre os materiais, os ingredientes que vêm em cada produto e o que eles fazem na pele, qual a ação deles na pele. Alguns produtos eu também deixei, né, a ação do produto mesmo, do envasado, né? Porque às vezes a gente fala só do que faz na pele, mas a gente não fala muito sobre o que tem em cada ingrediente, em cada composto. Então, quero deixar um pouquinho abordativo aqui hoje. Em alguns produtos eu falei exatamente o que faz na pele, e em outros eu falo também sobre o porquê que ele tá ali naquele produto, né? Causando aquele composto para ação na pele. E aqui o primeiro produto que eu trago, né? Não só para os protocolos de tratamento profissional, mas também para o protocolo de rotina skincare, que é utilizado em casa, o nosso sabonete, o sabonete líquido, né? A Aloe Vera Soap, que ele é maravilhoso. Não sei se vocês já usaram aí, já usam em casa, mas quem usa, ama. Não deixa de utilizar. E ele pode ser utilizado não somente, né, na higiene normal do corpo todo, mas também no facial, né? O que a gente tem um pouquinho de ressalva com relação a produtos. Ele é bem grande, é quase 500 ml, então dá para utilizar por bastante tempo, né? Não só dentro da rotina skincare pessoal, como também na profissional. Em se tratando de profissionais, vocês podem ter nesse kit uma possibilidade, né, de trabalhar a venda cliente diretamente para um esteticista. Então, eu montei esse pack justamente para ajudar vocês a buscar mais clientes, né, dentro da área da estética. E aí, como todos os produtos que nós temos, né, dentro da Forever, tudo à base de aloe vera. Então, tudo, né, com muita naturalidade. Esse aqui não é diferente. Ele é responsável por manter o nível de hidratação enquanto higieniza a pele. Vocês estão conseguindo acompanhar, ver a minha tela do Aloe Vera Soap? Então, você já pensou em algum produto, né, que enquanto ele tá limpando tua pele, também tá hidratando? É um pouco incongruente até pensar sobre isso, né? Porque o que a gente pensa é que tá tirando toda a oleosidade, não tá deixando nada ali. Mas, na verdade, o nosso sabonete, a Aloe Vera Soap, ele tá também deixando um nível de hidratação, né? Por quê? Porque ele tem o poder ali, através da aloe vera, de fortalecer e proteger o pH natural. Então, o que é muito bom, né? Pode ser utilizado em todo o corpo e, inclusive, dentro da área da estética, nós utilizamos para fazer um pré-higiene, né? Que a gente faz ali antes do uso do esfoliante. Visto que o esfoliante é bem abrasivo, você vai saber no próximo post. O segundo componente, né? E eu coloquei assim, geralmente eu coloco as primeiras bases, como os mais importantes ingredientes de um produto. Então, toda vez que eu vou comprar um produto, eu coloco sempre as primeiras bases ou aquela base que é mais ácida, né? Então, primeiro ácido, primeira base, primeiro ácido. E aqui eu trouxe, dentro do sabonete de aloe vera, da Aloe Vera Soap, eu trouxe a primeira base, também trouxe um pouco do ácido, né? Do que a gente tem ali para proporcionar a limpeza à pele. E aí o segundo componente é a água, né? Ela é responsável por assegurar o nível de umidade do produto e também da pele, tá? Quando eu falo do produto, é porque realmente ele precisa ter esse equilíbrio, né? Para conseguir até se sustentar, né? Tem produtos que, quando não tem água na sua composição, eles podem facilmente sofrer reações com temperaturas. Por exemplo, quando aqui fica uma temperatura abaixo de 8 graus, os nossos produtos já começam a ficar resfriados também. Você pode observar, coloca um olhinho ali e deixa ele na temperatura mais baixa, ele vai ficar em uma textura quase de creme, porque ele está passando por um processo por falta de água na sua composição. Então, aqui também nós estamos preservando a umidade da pele, mas também preservando a umidade do produto. E aí, o terceiro componente é o propanediol, né?
ele é responsável por assegurar a viscosidade do produto. Então, aquele efeito de deslizar na pele, até mesmo de promover a espuma do produto, vem através desse ativo, né? Então, a gente vai ver esse ativo em quase todos os produtos da aloe vera, da Forever. E aí depois a gente tem o jojoba, que é responsável por assegurar a oleosidade do produto e também é um cicatrizante natural, promotor da suavidade e da maciez. E aí, a jojoba não é só isso, né? A gente sabe que também é uma erva, uma casca que traz em sua composição, né, muitos nutrientes, inclusive cicatrizantes, né? Que pode ali trabalhar tanto a parte da higiene em si, como também da regeneração da pele. Então, a pele que está passando por algum efeito de machucado, tipo acne, por exemplo, né, os tratamentos de melasma, de cloasma, quando tem jojoba e aloe vera, já era. Não tem jeito, vai realmente hidratar e vai proporcionar ali a cura para aquela pele, né? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida sobre o produto? Eu posso passar? E aí, o segundo componente, né, do nosso protocolo é por conta aqui do Smooth Exfoliator, né, que é o esfoliante que nós utilizamos na pele, né, tanto pré ou pós sabonete, mas eu sempre utilizo pós sabonete. Tem gente que utiliza antes, mas a minha indicação dentro desse protocolo é utilizar pós sabonete. Por quê? O sabonete, como eu disse ali atrás, ele vai trazer uma proteção, né, tanto para o extrato córneo ser retirado com maior proteção, como também vai preservar o pH natural da pele. Ele vai limpar a pele enquanto hidrata e depois ele vai fazer o quê? Uma camada protetora para vir com a esfoliação. Então, eu sempre indico fazer a esfoliação pós-sabonete, tá? Nunca utiliza antes, no caso do protocolo profissional e também no protocolo home care, tá? Se você for utilizar esfoliante na sua casa, lembrando que é sempre a cada 15 dias, você não pode esfoliar sua pele menos disso, em menos dias, né? Porque você vai estar causando uma disfunção na tua pele. E depois, né, que você for utilizar dentro da rotina skincare facial, você pode também começar a calcular, né, os tratamentos que podem ser feitos com ele. Neste caso aqui, nós podemos tratar todos os tipos de pele com essa esfoliação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que tem no nosso produto. Ele tem aloe vera, como a gente já sabe, aloe barbadensis. É responsável por manter a pele hidratada, mesmo enquanto os demais agentes trabalham na esfoliação do tecido. Então, a aloe vera aqui, ele vai trazer a mesma função, né, do outro produto que eu falei para vocês, manter a proteção e a hidratação da pele, né? E assim, vira outra incongruência, né? Eu tô hidratando ou eu estou esfoliando, tirando extrato córneo, eu tô fazendo as duas coisas. E é por isso que aqui nesse contexto a aloe vera vem fazendo esse equilíbrio, né? Não vou só retirar extrato córneo, vou também hidratar. E aí pronto, entra aquele outro detalhe. Ah, mas tem aloe vera. Mesmo assim, eu não posso utilizar menos de 15 dias? Não, não pode. Porque a aloe vera aqui tá fazendo um efeito de calma para a pele, né? Tipo de equilíbrio do pH. Mas os outros agentes estão esfoliando, estão tirando extrato córneo. Então, nós temos que realmente obedecer essa questão dos dias, porque a tua pele está realmente perdendo ali extrato córneo, tá? E aí, ele age como mantenedor, como eu já falei, do pH e da hidratação. Hidrogenate ou óleo hidrogenado, né? Ele é responsável por manter o óleo do produto
e também da pele, né? Transmitir esferas de óleo à pele. E promover o equilíbrio do pH enquanto as esferas retiram o extrato córneo. E aí, todo esfoliante que não possui, né, nenhum tipo de extrato de óleo, ele vai trazer um ressecamento excessivo para a pele. Então, por que o nosso esfoliante ele é maravilhoso e poderoso, né, nos tratamentos de pele? Justamente porque ele tem em sua composição ativos oleosos, né, que vão equilibrar essa pele. Então, a gente não está só tirando o extrato córneo, estamos também devolvendo óleo. No primeiro, a gente está devolvendo hidratação, que é na aloe vera, devolve hidratação. No extrato de hidrogênio, né, no extrato de óleos, a gente devolve oleosidade. Então, duas coisas aqui estão caminhando juntas dentro do nosso esfoliante, fazendo dele, né, não somente um esfoliante comum, mas também um produto que, além de tudo, promove um nível de hidratação. Quem tem pele oleosa também usa esse... Sim. Na verdade, assim, Onara, as peles oleosas, a gente tem que saber o motivo dessa oleosidade, né? Mas quanto mais a gente tira extrato córneo, mais eu vou estar promovendo oleosidade. Por quê? Aí entra aquela coisa, mas oleosidade, ressecamento, qual é a diferença de um para o outro? Tem peles que são extremamente oleosas, mas elas estão com ressecamento, né? Porque a oleosidade ela também vem do ressecamento. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover mais hidratação. Mesmo com a pele oleosa, eu tenho que promover mais hidratação. Esfoliação para uma pele oleosa, ela tem que ser rígida, mesmo de 15 a 20 dias. Não pode ser menos disso, tá? Eu coloco 15 porque a gente tem ativos realmente bons que suprem nossa pele, né, durante esse período. Mas o ciclo de regeneração da pele é 20 dias. Então, se você faz uma esfoliação com menos dias de intervalo, você vai estar promovendo mais oleosidade para a sua pele. Então, melhor preservar aqui e utilizar mesmo a cada 15 dias, tá? E aí eu tenho a bambusa arudinácea, né? Que isso aqui é o extrato de bambu. Ele é responsável por esfoliar a pele. Qual que é aqui o componente que vem desse extrato? Ele vem em partículas, né, do bambu. É o que faz ali aquele efeito de pozinho no nosso produto. E é ele que vai trazer essa esfoliação aí para a pele. Aquele efeito, né, de açúcar. Não é açúcar, tá? O nosso esfoliante não tem esferas de açúcar. As esferas são de bambu. E sim, o bambu também é um ativo que promove uma certa hidratação para a pele, além também de uma cicatrização, né? Tudo que vem aí das raízes, das plantas, vai trazer esse efeito, né, de hidratação, nutrição e regeneração da pele, além da cicatrização. Até aqui tudo bem? Posso ir para a próxima? Aí, outra coisa também, no Brasil a gente também tem a esfoliação. Nós não temos com essa mesma linha, mas a gente tem uma outra linha lá no Brasil que também podemos utilizar aqui. Ela é uma esfoliação um pouquinho mais grosseira, tem extratos maiores, né, na verdade, e ela pode ser utilizada também no corporal, no spa de mãos e também no spa de pés, tá? Não coloquei ela aqui, mas lá na lâmina que eu vou dar para vocês pelo WhatsApp, já tem. E aí nós temos o poderoso Aloe First. Quem nunca teve, né, nenhum acesso ao Aloe First está realmente perdendo de conhecer um ativo poderosíssimo. E eu coloco Aloe First em tudo, gente. Não só dentro da minha estética, para atendimento no meu cliente, como também na minha casa, para tudo que acontece de ruim. Isso mesmo. Se eu ferir, se eu machucar, se eu tiver qualquer tipo de alergia na minha pele, qualquer problema, né, de inflamação, eu vou colocar o Aloe First tranquilamente. Ele vai me ajudar nesse processo de cicatrização, tá? E aí, como todos os produtos, vocês já sabem, não vou precisar ficar repetindo, também possui aloe vera, tá? Aloe barbadensis, que
Mantém o pH equilibrado, tanto no pré quanto no pós-extração de cravos, machucados e rupturas de pele. E aqui quando eu coloco, né, cravos, estou trazendo para a estética. Mas aí nos machucados e rupturas de pele é tudo. Tudo que você tem na sua pele de disfunção pode aplicar que vai dar certo, tá? Dentro da estética, a gente coloca ali na extração de cravos e também nos tratamentos, né, onde a pele tá mais delicada, vamos dizer assim. Age como mantenedor do nível da hidratação também, protege e assegura a pele contra os efeitos da esfoliação e da extração. Então, nós passamos da esfoliação, utilizamos o Fush. Passamos também da extração, utilizaremos também o Fush. Então, ele pode ser utilizado aqui 2 vezes no protocolo de limpeza de pele. Lá na outra lâmina, que eu vou dar para vocês, vai ter a forma de utilizar esse produto. Aqui eu tô falando só mesmo do que ele faz e do que tem nos ingredientes, tá? Tocoperol, que tem ação antioxidante, promove a desincrustação da pele, a limpeza e o equilíbrio do pH natural. Ele é responsável por manter a pele desintoxicada antes, durante e pós o procedimento. Seu efeito age poderosamente em peles acneicas. Como eu falei, tudo que é ruptura de pele, machucado, acne aberto, exposto, vai trazer ali a cicatrização. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, ele tem mais de 11 ervas naturais que são capazes de solucionar os mais diversos problemas de irritação na pele. Então, eu tive uma experiência muito pessoal com o Aloe Fush, né, com o tratamento que eu tive a realizar, onde a pele da cliente estava totalmente inflamada, né, e intoxicada. A pele tinha várias manchas de alergias e nós aplicamos ali e foi 100% resultado na hora. Ela já sentiu o efeito e pronto, é cliente toda a vida, nunca mais deixa de ser cliente, porque a gente conseguiu trazer um tratamento eficaz para ela e eu coloco toda a culpa em cima do Aloe Fush. Realmente ele é poderosíssimo. Se você não utilizou ainda, você merece utilizar e ter na sua casa também, tá? Eu falo que aquilo é um coringa na minha casa. Meu marido vive se machucando. Tudo eu passo Aloe Fush. E aí eu tenho o óleo, tá? Esse óleo, ele é um blend. Ele tem não somente um ativo de óleo, ele tem vários ativos de óleo. E eu quero falar um pouquinho sobre o cáprico alcano, né? Que é um ativo muito top. Ele substitui o óleo natural mineral e atua na distribuição da oleosidade do produto, tá? Então, dentro do produto ele mantém essa oleosidade para sempre, mesmo que ele se exponha a uma temperatura excessiva, ele vai estar sempre ali, naquele efeito de óleo mesmo. Na nossa pele, ele vai agir tanto na abertura de poros, né? Então, você pode utilizar antes de fazer uma extração. E você pode utilizar também depois, porque ele também vai agir como um equilibrante, né, natural no nível da oleosidade da pele. E aí a perguntinha da Ionara, com relação à pele oleosa. As peles oleosas também devem utilizar óleo, tá? Não tem essa coisa, é oleoso, não posso usar nada de óleo. Não, depende do que você está tratando a sua pele. Porque se o gerenciamento da sua pele for ressecamento, você precisa ter oleosidade na sua pele. Se você está tendo uma oleosidade excessiva, significa que a tua pele está disfuncionada e está faltando óleo também. Então, pele precisa de óleo e precisa de água. E aqui nós temos, dentro dessa composição, né, desse produto, as duas coisas, com equilíbrio, tá? Então, toda a pele precisa de óleo, ok? E aí nós temos o alcano C1519, que é o acetato de tocoferilo. Ambos promovem efeito emoliente, tá? Então, tanto um como o outro promove efeito emoliente, sendo que o tocoferol promove a ação de proteção contra os efeitos nocivos à pele, promovendo o rejuvenescimento dos tecidos. Então, esse produtinho, esse olhinho, pode ser utilizado tanto nos tratamentos de acne, de ressecamento, de desidratação, como também pode ser utilizado nos tratamentos de anti-age, tá? Então,
aquela cliente que está em processo de, por exemplo, de rejuvenescimento facial, pode utilizar o olhinho tranquilo. Pode passar para casa também? Pode passar para casa também. Lá dentro da outra lâmina eu tenho opções de produtos que você pode indicar no pós-limpeza de pele. Não sou esteticista, posso utilizar em casa? Deve. Você mais ainda. Não é esteticista, mas é profissional FBO. Eu falo profissional FBO, tá, gente? Somos todos profissionais FBO. E aí ele pode ser usado, né, aqui neste caso, como eu falei, no pré e no pós limpeza de pele, né? Então, tanto para pele desidratada, como para pele envelhecida, como para pele que não tem problema nenhum também, ok? E aqui nós temos o Aloe Biocelulose Mask. Essa máscara, ela é simplesmente perfeita. Ela não é uma máscara desidratada, como as máscaras que nós utilizamos comumente na estética, tá? Ela vem com um nível de hidratação poderosíssimo. E a primeira coisa que tem ali, o primeiro ingrediente que nós temos na máscara é a água, tá? E aí a pergunta, Raquel, por que primeiro aqui vem água? Toda máscara hidratada, ela precisa ter água na sua composição. Se ela não tivesse água na composição, ela seria uma máscara desidratada. Ah, mas tem aloe vera. Não teria hidratação mesmo se não tivesse água, mas tendo aloe vera? Não. Continuaria sendo desidratada. Então, a água que vai manter esse nível de hidratação também para a máscara. E vai promover isso para o nosso rosto, né? Para nossa pele. E ela, uma película totalmente hidratada. A máscara Aloe Biocelulose é aliada, né, em uma das principais composições por água, o que permite uma completa umidificação natural da pele. Então, toda máscara hidratada, ela vai ter água na sua composição, e a nossa é muito hidratada. O segundo componente que nós temos é a glicerina, tá? Então, mais um atrativo para nossa máscara, tá? Por que ela é tão poderosa? Ela é responsável principalmente pelo trato das peles mais sensíveis. Então, tem pele que pode vir ter alergia à aloe vera, por exemplo. Então, a gente tem a glicerina para combater esse nível de alergia. Para essas peles mais sensíveis, né? Muito mais sensíveis, porque ter alergia de aloe vera tem que ser muito sensível. Sua camada extra de hidratação faz com que a máscara de aloe biocelulose seja perfeita e indicada a todos os tipos de peles, desde as mais sensíveis, tá? Então, a glicerina aqui vai trazer esse composto, né, que vai permitir com que a máscara seja utilizada para todo tipo de pele, tá? Então, qualquer tipo de tratamento que você for fazer aí, de nutrição, de extração de cravos, qualquer tratamento, pode utilizar a máscara, tá? E essa máscara, gente, ela é muito boa, até para usar em casa também, tá? Se você quiser utilizar em casa aí, tranquilamente você pode utilizar. Agora, em casa tem uma ressalva, porque por ela ter um nível de hidratação bem poderosa, ela vai trazer também um nível de umectação para sua pele e vai deixar o seu poro aberto. Então, se você não tem intenção de fazer uma extração, né, no seu rosto, não é interessante utilizar. E quem faz extração no rosto em casa? Só os doidos, né, gente? Vamos lá combinar. Quer fazer extração, me chama que eu faço limpeza de pele aí. Vai mexer na tua cara, não. E aí, a aloe vera. A aloe vem aí em terceiro componente. Todos os produtos que nós temos na Forever vai ter aloe vera, né? Ele faz presente também na máscara, nessa máscara. E é o que faz dela mais completa e cheia de benefícios, né? Porque daí, com tudo que nós já falamos, de umidificação, de proteção à pele sensível, agora a gente vem com hidratação. Então, aquela pergunta, Raquel, eu tô hidratando ou eu tô abrindo poro para receber a extração? A gente tá fazendo as duas coisas. Por quê? Porque aqui neste caso a gente tem uma máscara completa. Então, mesmo que eu quisesse finalizar aqui a minha limpeza de pele apenas utilizando a hidratação que eu já fiz até agora, eu já poderia utilizar. E aí, para quem tá na área, pode utilizar o vapor de ozônio? Pode, tranquilamente, tá? Não vai ter nenhum problema, até porque nós não estamos aplicando nenhum tipo de ácido na pele da nossa cliente. Aqui é realmente uma máscara hidratante, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Posso passar? Qualquer coisa,
vá me falando aqui no chat, como tá um pouquinho de atraso no chat, eu vou depois voltando e respondendo perguntas, tá? E aqui nós temos o Deep Moisturize, né? Ou Mask Power. Eu coloquei o Mask Power aqui também porque nós temos ela lá no Brasil, tá? Então, lá no Brasil não tem o Deep Moisturize. E pronto, quem tá no Brasil, que trabalha aí, também pode oferecer uma linha de tratamento para esteticistas, tá? Até porque essa pegada que nós estamos desenvolvendo de trabalhar com a estética, ela tem que ser uma realidade em todos os países. Então, a gente vai começar a adaptar os produtos que nós temos lá e aqui e nos países que a gente quer trabalhar, tá? Isso é uma estratégia que todos nós devemos fazer. E aí, qual é o ativo que nós temos aqui como primeiro ali no Mask Power, tá? Eu coloquei do Mask Power, mas assim, no Deep Moisturize também tem quase todos os mesmos ativos, tá? Aqui nós temos o complexo de albumina, né? Que é um ativo completamente reparador, presente nos mais valiosos produtos de rejuvenescimento e anti-estresse da pele. E aí, pronto. Por que anti-estresse da pele? Toda pele que ela tem algum problema, seja de acne, seja de manchas, seja de melasma, cloasma, envelhecimento, ela tá estressada, ela é uma pele estressada. É uma pele que tá cansada de receber várias informações ao longo da vida, seja do sol, seja dos danos nocivos, seja de qualquer outra coisa, ela está uma pele estressada. Então a máscara ela é capaz, né, de promover a suavidade imediata com um efeito prolongado e brilho e luminosidade. O que essa máscara aqui vai fazer de diferente da máscara anterior? A máscara anterior, como eu falei, ela vai funcionar para abrir poros, né? Ali no nosso protocolo. Aqui a gente vai trabalhar o fechamento desse poro, né? E vai promover a suavidade dessa pele através dos ativos, tá? Vamos criar uma barreira de proteção retendo, né, tudo que já foi passado nessa pele até agora. Aí nós temos a resina de óleo de milho, tá? Aqui tá Zia Mês, mas lá no aplicativo vai estar assim, porque é tudo em inglês, e eu traduzi aqui. A resina de óleo de milho, né, que é um poderoso ativo reparador. Pra quem não sabe, maisena. Come maisena. Tem gente que fala assim, passar maisena no cabelo, dá certo. Claro que dá certo, porque tem um ativo ali. Só que não é um dar certo prolongado como aqui, porque aqui a gente tá realmente com o extrato do próprio ativo. Lá não. Lá, se você for olhar na composição, vai estar quase que no último ali, né? E aí, pronto. Esse poderoso ativo, ele é reparador, ele é diferente dos demais ingredientes, porque segue responsável por reter a umidade. Então, além de tudo, né, além de criar essa barreira de proteção, que nós já falamos, ele vai também reter a umidade e tem um efeito nutrição, desde os demais ativos já administrados, né? Então, pronto. Tudo que a gente já passou até agora, ele vai ter o poder de reter na pele, né? Já passei 5, 6 produtos até aqui. Então, quando chega na máscara, a gente vai ter essa opção aí de reter aqui tudo que já foi passado nessa pele, tá? Além de tudo, permear mais ativos, né? Porque, como eu já falei, tem o complexo de albumina, que vai trazer mais ativos, e tem a aloe vera e vários outros ativos que vão fazer um composto aí nesse produto, tá? Neste caso aqui, o que a aloe vera vai fazer? Além de reforçar a hidratação já feita com os outros ativos, a aloe vera vem com o poder de iluminar e devolver a vitalidade para a pele. Promove o crescimento do colágeno e elastina natural, tá? E aí, quando eu falo de colágeno, elastina natural e falo de aloe vera, eu estou, né, sendo, como é que fala aqui? Mais coesa. Por quê? Tudo que nós já falamos, né? Da hidratação, do nível de hidratação da aloe vera. De como é bom. Quando chega aqui na fase de hidratação, de manter a pele por um momento descansando, hidratando, recebendo todas as propriedades que já foram depositadas, retendo o que já foi feito e agora promovendo mais crescimento e mais elastina. É isso que vai fazer aqui nesse momento, tá? Esse tempo de hidratação, a sua cliente vai estar descansando, a sua cliente ou você. Então é necessário que você descanse nesse tempo de hidratação.
até para sua pele entender que agora é hora de reter o que já foi passado, tá? Então, em algumas máscaras de outras marcas que eu já utilizei, nós temos vários tipos de máscaras, né? Mas em algumas a gente tem esse mesmo efeito, que é o efeito calmante, o efeito reparador, aquele efeito que vai trazer, né, a suavidade ali, tanto para a pele, que a gente está tratando, quanto para o corpo inteiro, né? Porque a cliente está realmente parada, recebendo esse nível de hidratação. E, claro, você vai estar em um ambiente, né, que vai estar promovendo tudo isso para ela. Um ambiente tranquilo, uma música agradável e, claro, essa pele vai tender a desestressar e, além de tudo, sair bem hidratada, tá bem? Vou passar, mas qualquer dúvida a gente vai falando no chat, eu vou respondendo depois, tá? Aí, depois da hidratação, o que nós temos? Nós temos o Aloe Moisturize Lotion. Essa loção, ela é poderosa, tá? Aqui a gente fala só de 3 ativos, mas ela tem muito mais ativos. E cada ativo vai corroborar para ter um produto perfeito, né? Você pode utilizar não só na sua face, como também no seu corpo, nos tratamentos mais diversos. Então, se você é um esteticista já no mercado que trabalha com protocolos de estética para diversos tratamentos, como facial, como corporal, você pode introduzir esse produto, né, como tratamento protocolar na sua cabine. E você pode também trazer a consciência da sua cliente para utilizar ele em casa, tá? Porque ali dentro da nossa rotina, da rotina skincare que a gente vai montar para a cliente e da rotina skincare que você deve montar em casa também para você, nós temos que ter o nível de hidratação que nós precisamos na nossa pele todos os dias. Ele é utilizado no diário também, tá? Então, você pode ter tanto ali um produto que vai servir para o seu cliente em gabinete, como você pode ter um produto para você em uso diário e para seu cliente em uso diário. Ele é um coringa. Eu sempre falo que ele é um coringa em todas as áreas que a gente for administrar ele, tá? Eu aqui utilizo em tudo. Na minha estética, em mim, em tudo que eu vou fazer, tá? Inclusive, por ele ter um alto índice de colágeno, né, e elastina na sua composição ali, naturalmente, ele vai trazer essa suavidade, essa viscosidade para nossa pele e também promover o rejuvenescimento, tá? Então, para tudo que a gente for fazer, pode utilizar. E aí, o que a aloe vera vem fazendo aqui? Vem com um ativo reparador anti-sinais, ok? Então, para você que tá com a pele cansada, envelhecida, tomou muito sol, hoje já tá querendo descansar, é hora de utilizar, de começar a utilizar, se você não utiliza ainda, o Moisturize. Ele tem forte fonte de colágeno, né? Colágeno na fibra da aloe, natural e equilibrado. Promove o crescimento da elastina, trabalhando especialmente nas fibras brancas de todo o tecido cutâneo. E aí eu falo que todos os nossos protocolos da Forever tem o poder, né, de trazer realmente esse crescimento, né, nas fibras brancas. As fibras brancas é o que nós realmente trabalhamos ali, a parte do rejuvenescimento. Então, quando a gente quer rejuvenescer uma pele, a gente tem protocolos que vai adentrar, né, e estimular a fibra branca. Então, todo produto que nós utilizamos, ele tem que ter esse poder também, de entrar na pele e causar estímulo direto na fibra branca, que é o que vai fazer crescer ali e renovar a pele, tá? Trazer à tona, né, de volta o colágeno e a elastina, porque é só o que a gente vai perdendo com o tempo. Aí, o segundo componente que nós temos, né, é o ácido benzoico. Ele vem como uma ação regeneradora, antimicrobiana e também emoliente. Se você observar, é possível que nós podemos utilizar tanto depois, né, na finalização, em uma massagem, como também antes da própria extração. Então, lá no meu protocolo que eu vou passar para vocês, eu falo também sobre a questão de eu trocar, de eu poder utilizar a mesma loção que eu estou utilizando aqui no fechamento, lá na abertura. Eu não tenho nenhum emoliente, Raquel. Posso fazer aqui um coringuinha? Pode. Ele é coringa por isso mesmo. Porque ele pode ser utilizado tanto para abrir quanto para fechar. Porque ele tem ação emoliente na sua composição.
E aí, ele soluciona problemas de desidratação e pode ser usada, né, como ativo emoliente. Fecha o pós-extração e ainda finaliza a massagem facial. Eu aqui trabalho a finalização da massagem facial. É o momento que a cliente está deitadinha, já passou pelo processo de extração da dor, já passou pelo processo da hidratação do rosto e agora a gente tem que finalizar em uma massagem lifting, aquela coisa gostosa que o cliente vai realmente querer voltar só por causa dela. Porque se for pela extração, o cliente não quer voltar. Aqui tem pessoas aqui na live que já fizeram extração comigo e só reclama na hora da extração. Tem gente que não consegue nem deixar extrair. Mas, ao fim, na hora da massagem facial, que é o que eu chamo de encantamento, a gente consegue trazer esse cliente, né, para o gosto do tratamento estético. Então, ele consegue voltar através dessa massagem. E essa massagem, gente, ela tem um poder de drenar, né? Ela vai drenar todo o líquido ali, vai relaxar o corpo do cliente todo. E a gente vai utilizar aqui a loção para fazer essa massagem, tá? Em casa, posso utilizar? Deve utilizar. Se você não utiliza ainda, tá perdendo seu tempo e tá ficando velha e não sabe por quê. E aí nós temos o ácido esteárico, que tem um efeito emulsificador, promove uma camada de suavidade e sensação de limpeza prolongada até em peles mais incrustadas. Aí, gente, o que tá acontecendo? Aqui a pele da pessoa, né, tá lá craquelada, cheia de disfunção. Aí chegou na massagem, na hora ali da hidratação, acabou, não tem mais, entendeu? Com esse ácido a gente consegue promover aí essa camada de suavidade. Esse efeito fica prolongado, ou seja, não é só naquele momento. Aliás, como todos os produtos da Forever, tem esse poder, né? E foi por isso que eu migrei, foi por isso que eu comecei a trabalhar com Forever. Porque realmente os meus clientes têm resultado. Então, eu não tô trabalhando com algo que não dá resultado. Eu gosto de trabalhar com coisas que funcionam, tá? Então, aqui eu falei dos 3 ativos principais, né, desse produto. Vou passar a próxima parte e depois, se tiverem alguma dúvida com relação a ele, pode falar aqui que a gente vai tirar essas dúvidas, ok? E aí aqui, depois da massagem, da cliente já tá energizada, a gente tem também o sérum hidratante, tá? Esse sérum é muito bom, é poderosíssimo, pode ser utilizado em casa, pode ser utilizado, deve ser utilizado em gabinete, tá? Eu coloquei ele aqui como sérum de indicação para o nosso protocolo, porque ele é, além de ser um pouco maior, ele é também, em questão de CCs, um pouquinho mais alto em questão de CCs. Lá no final eu vou mostrar para vocês o motivo de ter colocado aqui ele. E também nós temos dentro da própria linha, né, a parte de área de óleos, que também é dessa mesma linha. A parte de área de óleos, o hidratantezinho, eu deixo para montar a rotina skincare da minha cliente, porque toda cliente precisa de um sérum hidratante dos olhos, tá? Principalmente para aquela cliente que já tem os sinais de envelhecimento, né, na área dos olhos. É necessário utilizar um produto que seja focado mesmo ao tratamento dessa área, tá? E aí, eu coloco ele lá na nossa rotina de indicação, certo? Aqui, no nosso tratamento, eu deixo o sérum mesmo, justamente porque eu quero trazer para essa cliente a necessidade dela adquirir e ter em casa um produto diferenciado, tá? E aqui, neste sérum, a aloe vera vem promovendo um efeito lifting e também reparador de sinais, indicado a áreas finas do rosto. Então, a gente pode utilizar tranquilamente na nossa cliente, né, nas áreas mais finas, por exemplo, na área de olhos. Então, aqui a gente não tem nenhum problema em utilizar em nenhuma parte do nosso corpo, tá? Em casa também, posso utilizar? Posso. Mas se você é um FBO já, compra a linha completa, por favor, ok? E aí, ela também age em peles sensibilizadas e com manchas crônicas e de idade, tá? Então, esse sérum aqui é poderosíssimo. É um calmante natural para sua pele, deve ter em casa, ok? O segundo componente é o ácido palmítico. Na pele, ele ajuda a formar uma camada protetora que retém a umidade, suaviza e acalma a pele. Você já reparou que todos os nossos componentes ácidos vão ter um poder, né, de trazer ali o visco da umidade, deixar
nessa pele e suavizar e acalmar ao mesmo tempo, o que eu gosto mais na Forever é isso. Porque todos os nossos ativos trazem para nós, né, o que nós realmente precisamos na nossa pele. Então, quando a gente vai conversar com uma esteticista, que a gente vai mostrar tudo isso para ela, né? Ah, tem isso, tem aquilo e tal. Elas ficam encantadas, não conseguem nem perceber o porquê, né, que um produto tão bom. Porque ultimamente, na verdade, comumente a gente tem outros produtos na nossa base estética que não tem nem metade do que da Forever tem. Então, só de você mostrar a diferença de um convencional, né, para o nosso, você já vai ver ali que o nosso é muito, muito mais poderoso. E se você for observar em questão de valores também, não é uma linha profissional cara, tá? Além de tudo, natural. Então, todo tipo de cliente pode utilizar. Aí, o terceiro componente, nós temos o caprilato de propiléptico, que é responsável por promover maciez, suavizar e refinar a superfície cutânea, capaz de promover regeneração e efeito lifting, uso na finalização da limpeza pré-protetor solar. Então, aqui, eu sempre vou utilizar pré-protetor solar. Por quê? Toda vez que eu finalizo a minha limpeza de pele, eu tenho que vir com a proteção, tá? A cliente chegou, eu fiz toda a limpeza, se ela veio com protetor, eu já tirei tudo. E agora eu tenho que devolver também a proteção solar, que é necessária. Então, o sérum eu coloco antes da proteção solar, ok? Neste caso aqui, vindo para o nosso uso profissional, o nosso uso doméstico, nós também vamos fazer a mesma coisa, tá? Usar o sérum e finalizar com a proteção solar, ok? Posso utilizar o sérum e deixar a cliente embora para casa com sérum? Não. Vai utilizar e vai aplicar a proteção solar. Em casa, posso utilizar para dormir sem usar proteção solar? Pode. Para dormir. Mas se você for utilizar o seu celular antes de dormir, você vai estar exposta ainda à luz azul influente. Celular, luz doméstica. Então, se você não vai ainda dormir de fato, você precisa colocar proteção solar na sua rotina skincare noturna, ok? Então, essa objeção aí para todo tipo de produto, não só produtos que já contêm o ácido da sua composição. E aí, como proteção solar, nós temos 2 produtos, né, na nossa linha, na nossa empresa, que um produto é o Aloe Sunscreen, que nós amamos, eu particularmente amo de paixão, tá, esse protetor solar, além dele ser um protetor muito top, ele também é grande e me custa até comprar outro, tá? Mas enfim, não é só disso que eu falo dele. Eu consigo utilizar esse protetor solar no corpo e no rosto, tá? E ele tem um poder de adentrar a pele como todos os outros produtos da Forever. O que nós não vemos em protetores comuns, né? Protetor de mercado. Ele não vai entrar na sua pele, ele não vai ter poder dermocosmético. Ele não vai entrar e fazer proteção por dentro da sua pele. O nosso vai, tá? E aí nós temos o quê? Na primeira composição do nosso protetor solar é a água. E aqui a água tem um efeito muito conhecido. Ela vai promover mais proteção à pele a partir da nutrição e umidificação dos tecidos. E aqui o seu poder vai durar 24 horas. Raquel, mas eu posso ficar 24 horas sem usar protetor solar? Nunca, never, jamais. Ok? Aqui é o efeito, né, a duração, o poder, a durabilidade do produto na tua pele. Mas não significa que a tua pele vai estar protegida se tu não usar o protetor solar como deve ser utilizado, tá? Se for usar hoje e vou usar só amanhã de novo, não vai ter nenhuma proteção na tua pele, ok? Usei de manhã, usei para repor durante o dia, ok? Não precisa lavar a pele, só aplicar, reaplicar. Usei à noite na finalização do meu dia ali, na minha rotina skincare noturna, tá? E aí são 2 coisas que eu gosto de falar com vocês quando eu tô em apresentação. Quando devo lavar o rosto? Uma coisa muito simples, muito básica, mas nem todo mundo sabe. Então, se você não sabe ainda, fica aqui e me escuta. Você precisa lavar o seu rosto 2 vezes por dia. É a necessidade básica do seu rosto, é que seja higienizado 2 vezes por dia, tá?
Na primeira vez do dia, você vai utilizar a rotina skincare diária. E essa rotina skincare não convém utilizar nenhum produto à base de ácidos, tá? Finaliza com proteção solar, aplica a sua base, sua maquiagem, vai trabalhar e enfim, já está, ok? A segunda é à noite. Então, a segunda higiene que você vai fazer no seu rosto é a noturna. A higiene noturna, eu posso trabalhar com todos os tipos de produtos, inclusive os ácidos também, dentro da indicação para minha pele, ok? Não vou estar utilizando ácido sem ter indicação. Então, se o produto tiver, né, ácidos, você pode utilizar à noite, ok? E aí, sempre finalizar a noturna também com proteção solar, como eu já falei. Se a sua intenção é higienizar o seu rosto e ficar ainda mexendo no telefone ou exposta à luz doméstica, você precisa utilizar o protetor solar, ok? Durante o meu dia, o que eu devo fazer para cuidar da minha pele? Só reaplicar proteção solar. Não precisa fazer mais nada. Então é muito simples manter o nível de hidratação, de proteção, de higiene na sua pele. Ok até aqui? E aí, gente, o que nós temos também no segundo componente? Aloe barbadensis ou aloe vera, ok? Todo produto que ele tem na sua primeira base água, na segunda base um primeiro ativo hidratante, ele é mais do que indicado, tá? Então, independente do que for o direcionamento para a sua pele, tem o tratamento ideal de proteção solar, quando se tem o ativo de umidificação com o ativo de hidratação, tá? E o terceiro ativo deve ser o ativo de proteção. Lembrando, levando em consideração que os 3 ativos aqui trabalham em proteção da pele, tá? Então, dentro da Forever a gente tem essa versatilidade dos produtos, né, com esses ativos. E aqui o que a aloe vera vai fazer? Vai hidratar a pele enquanto protege contra os raios UV e ajuda a prevenir queimaduras solares. O aloe vera repõe a umidade da pele, deixando hidratada e suave por muito mais tempo. Então, vai ser muito comum você utilizar esse produto em seu cliente e ele dizer, nossa, minha pele tá tão aveludada, tá tão gostosa de pegar. Você vai utilizar na sua casa, se você não usa ainda, vai usar na sua casa e você vai sentir também essa mesma suavidade. E aqui, por que eu coloquei os 2 produtos? Tanto o Aloe Sunscreen como o Day Lotion. Porque aqui em Portugal, né, e tem alguns países que não vai ter os 2, mas eu coloquei para vocês saberem. Mas aqui em Portugal, especificamente, não mais será utilizado para venda final o Aloe Sunscreen. Então, ele vai ficar restrito a uma compra por mês. Você pode comprar, aliás, um produto por compra, né? Você não pode fazer várias compras com ele ou vários produtos na mesma compra. Por exemplo, você tem um limite de quanto você vai comprar aqui em Portugal já, o Aloe Sunscreen. E aí, o que acontece com relação a essa mudança? Nós já vendemos para esteticistas, nós já trabalhamos com cliente em gabinete e esse cliente tem o desejo de comprar esse produto, nós temos, né, um limite. Se eu já vendi para um cliente esse mês na minha compra, eu vou ter que fazer outra compra para vender para o outro cliente. Mas eu tenho um limite de compras. Eu não sei ainda ao certo, não foi aberto para mim isso ainda. Se eu vou ter, tipo assim, um limite de 5 por mês, ou 4 por mês, ou 3 por mês. Eu não sei ainda sobre isso. Por enquanto, está restrito à compra. E aí, a questão é, não vou poder indicar para todos os meus clientes, ok? Neste caso, nós temos a substituição, que é o Day Lotion, que também vai ter as mesmas proporções, né, de ativos, regeneradores e protetores também, ok?
E aí, pra gente da estética, pra quem já está ali trabalhando na estética, ficou uma coisa boa também, porque nós temos o segundo produto para vender e nós temos a possibilidade de deixar esse produto somente para fazer o protocolo, né? Então, mostrar para o cliente que é diferente. Não, produto protocolado é diferente do produto leva para casa. Porque o cliente também, alguns clientes gostam disso, gostam dessa exclusividade em protocolos, né, de atendimento e em protocolos de uso doméstico, ok? Então não fica uma coisa tão ruim, não, pra gente. E aí, a terceira, né, o terceiro ativo que nós vamos ter aqui nesse produto vai ser o óxido de zinco, né, que é utilizado pelas suas diversas propriedades. Mas aqui vai ter a função de proteger e promover a barreira protetora contra os raios nocivos, tá? Então, tudo que nós precisamos em um protetor solar, nós temos aqui nesses dois protetores, tá? São ativos realmente maravilhosos que fazem não somente a camada de proteção, como também de hidratação. Mantém umidade e mantém hidratação no nível da pele, ok? Qualquer dúvida, pode dizer no chat que ao final a gente vai conversar. Aqui agora, para quem já é FBO, né, nós temos os valores de venda, valores de lucro aproximado e indicações, tá? Então, esse protocolo foi desenvolvido especificamente para esteticistas, certo? Como eu já falei no início, não tem nenhum impedimento se eu quiser utilizar em mim, na minha casa, se eu quiser fazer o uso, né, pessoal, não tem nenhum impedimento. Pelo contrário, você deve realmente utilizar todos os produtos Forever, porque quanto mais eu uso, mais eu conheço e mais eu vou poder vender para as pessoas, né, indicar para as pessoas, tá? E aí nós temos o que também? Nós temos nessa questão de quanto mais eu uso, mais eu conheço, mais eu posso vender, nós temos lucro, ok? Então, você pode comprar esse kit completo por 170 e tal, se você é um FBO. Se você é um cliente, né, da estética, você vai comprar 270 euros. Se você é um FBO esteticista, você vai estar utilizando os produtos mais baratos com um poder de tratamento elevadíssimo, né, avançado a nível profissional, e você vai estar pagando 270 euros, se você é da estética. Se você é um FBO esteticista, 170 e você vai ter um lucro estimado de 76. Tanto se você for vender, como se você for realmente ali utilizar para você. O lucro é de 76 euros, ok? E aqui eu coloco aproximadamente estimado, porque eu coloco sempre o menor, né? Que é 30% ali. Mas você pode ter uma diversidade em como vai trabalhar esses valores com o seu cliente, tá? Eu gosto de ter realmente essa questão da margem para eu conseguir trabalhar com clientes de valor elevado mais alto, né? E com clientes de valor mais baixo, né? Um cliente que pode pagar menos, um cliente que pode pagar mais, tá? E aqui eu tô falando de euros. Quem tá no Brasil, nós temos quase os mesmos produtos de indicação. É necessário a gente fazer, né, observar o que nós temos lá. Mas eu creio que tá em torno também de um kit desse de 1.000, 1.300, 1.200 por aí, tá? Tá em torno disso. E o valor estimado também em torno de 450, 500 ali de lucro estimado, ok? Aqui em CCs nós temos 892 CCs, então dá quase um CC. Se você tem uma indicação, né, de profissional de estética, uma indicação já te dá aqui 892 CCs, né? Já te dá quase um CC, já bate quase tua meta de pelo menos um CC por mês de compra, né? Se você vende 2, 3, 4, já bateu o teu ativo do mês. Então, gente, essa aqui foi, né, o nosso protocolo dentro da estética. Dentro desse protocolo, nós temos o gerenciamento, né, dos produtos. Temos também a parte de venda, tá? Aqui eu posso mandar para vocês, só me mandar um oi no WhatsApp, falar com a Carla também,
que eu posso mandar isso para vocês. E posso mandar também a minha lâmina de venda, que é o que a gente realmente mostra para o nosso cliente potencial, que são as esteticistas aqui nesse caso, tá bem? Aqui já finalizamos. Podemos conversar agora, saber as dúvidas de vocês. Eu não consigo abrir minha câmera porque eu não sei o que aconteceu aqui. Glória a Deus que a gente conseguiu pelo menos passar o áudio tranquilo, né? E espero que tenham gostado dos protocolos, né, dos produtos. E qualquer coisa, estou aqui à disposição. Dá um tempinho para vocês responderem aqui, que estou bem atrasada na minha transmissão. Sim, a gente vai ficar salvo, tá? Vou deixar salvo aqui para vocês. Pra conseguir colocar aqui no chat. Vou deixar salvo para vocês, então se tiverem depois, né, dúvidas, quiserem vir voltar aqui nessa live, pode voltar. O vídeo vai ficar aí, tá bem? Por nada, Carla, sempre muito bom estar com vocês, né? Protetor solar você aconselha a repassar no intervalo de quantas horas? Então, quando nós temos uma pele em tratamento, o que seria isso, né? Uma pele que está passando por processo de disfunção, de acne, de manchas. Você tem que utilizar a cada 2 ou 3 horas, tá? Se for mancha de acne, mancha de melasma e mancha de cloasma, a cada 2 horas, tá? E quando eu falo mancha, eu tô falando realmente dos sinais mesmo, das cicatrizes, ok? Se você não tem nenhum tratamento em andamento, se a sua pele não tem nenhuma disfunção, você pode tranquilamente utilizar o protetor solar pela manhã, na sua rotina skincare da manhã. Separa um momento na sua tarde, né? Seja meio-dia, 2 horas, repassa o protetor solar. Uma coisa que nós temos aqui em benefício com os nossos protetores é que ambos têm um poder de umidificação muito alto, né? De retenção também na pele. Então dura mais tempo, ok? Então você pode estar utilizando aí ao meio do seu dia, 2 horas, 3 da tarde, e depois ao final da noite, ok? Se a sua pele for uma pele tranquilinha. Se for uma pele que está passando por tratamento, aí vai obedecer a indicação da sua profissional, mas geralmente o que se indica para uma pele disfuncionada é de 2 até 3 horas. Maria, vou passar assim, tá? Vou mandar para a Carla já essa lâmina, que é o que eu utilizo para indicação, para estética. E essa também que nós apresentamos aqui, vou mandar para vocês também, tá bom? Gente, então é isso, né? Muito bom estar com vocês. Foi edificante esse tempo aqui juntos. Espero que vocês estejam no próximo, né? Nós iremos realizar